Procafé, dia de campo aqui em Varginha, com o André Gomes. André Garcia, filho do Antônio, Antônio Vander, fez uma palestra fantástica. Vocês podem acompanhar aí via o Piabirus, buscando aí André Garcia, podas, e na Procafé você vai encontrar, vai ver na íntegra a apresentação dele, que foi fantástica. É um sistema diferenciado, um sistema inovador que o pessoal está fazendo. É uma forma de estudar os resultados da poda e da desbrota, dos adençamentos. E o André tem números e tem resultados aqui para a gente. Já é o primeiro ano de colheita, né, André? Correto, Antônio. Primeiramente, bom dia a todos aí. É uma satisfação grande para a gente estar recebendo o pessoal e estar podendo participar aí ao vivo com o pessoal. E nesse experimento que nós estamos apresentando aqui hoje, nós estamos vendo os seguintes resultados, Antônio. Aqui são 8 cultivares de café que foram plantadas há 11 anos atrás em diferentes espaçamentos entre plantas. A gente tem meio metro entre plantas, 75 centímetros e 1 metro entre planta, para todas essas 8 cultivares. Esqueletamos ela em 2009, 2010 elas não produziram e a primeira produção agora de 2011 mostrou em resumo o seguinte para a gente. A média de produtividade da lavoura está em torno de 80 sacos por hectare e os materiais de porte baixo estão com a produtividade excelente, tão quanto os materiais de porte alto, mostrando serem altamente promissores para a prática de esqueletamento quando conduzidos em características de bom vigor, que nem está aqui. Com relação aos espaçamentos, o que nós vimos de mais importante? À medida que nós aumentamos o espaçamento de meio metro, 75 e 1 metro entre plantas, nós aumentamos também o litros de café por planta. Porém, em sacas por hectare, nós diminuímos em função do decréscimo de plantas, ou seja, apesar de aumentar a produção em litros por planta com o afastamento da planta, nós perdemos em sacas por hectare porque nós diminuímos muito o número de plantas por hectare. E nesse resultado desse experimento aqui, para todas as cultivares, as melhores produtividades da primeira produção após o esqueletamento foi para meio metro entre plantas, estando todas elas com 3,60 entre as linhas de plantio. E plantas de porte baixo? Materiais de porte baixo e de porte alto. Todas elas comportaram com essa mesma tendência. Melhor resultado de produtividade em sacas por hectare para meio metro entre plantas, em segundo para 75 centímetros e depois para 1 metro entre plantas. Nós vamos conduzir por mais anos esse daqui, no mínimo 3 colheitas após esse esqueletamento, para a gente ter resultados mais confiáveis e mais criteriosos para publicar um boletim que sirva de ferramenta para os pesquisadores e técnicos instruírem durante as recomendações de plantio. Qual foi o comportamento das plantas de porte alto e porte baixo? Isso daí foi até uma surpresa muito grande que a gente teve, viu, Antônio? Porque no primeiro ano, o crescimento vegetativo dos materiais de porte alto após esqueletamento foi bem maior do que os materiais de porte baixo. Com isso, a gente cresceu a vista para o lado dos de porte alto. Porém, o número de nós era o mesmo. O que estava diferindo era somente a distância entre os internódios. E nesse ano agora, quem deu um show aqui de melhor produtividade foi o Catuai Vermelho 144, que é um material de porte baixo, seguido do Mundo Novo, com produtividade muito boa também. Então, quase semelhante. Apesar que pesquisador não faz chute, mas na sua perspectiva aí, das próximas 2 safras, o que vai dar? Isso daí a gente tem que esperar o tempo, mas para aquelas pessoas que a gente vê o seguinte, de maneira geral, tanto esse experimento quanto outros realizados no Triângulo Mineiro, na Bahia, aqui na Fazenda Experimental mesmo, em material irrigado e não irrigado, a nossa tendência é de aproximar mais as plantas. Porque aproximando mais elas, você produz menos por planta, exige menos da planta e depaupera menos ela, porém com maior produtividade por área, pelo esse aumento do estande de plantas. Na Bahia e em outras regiões, o pessoal tem plantado muito, está tendo problema de tombamento. Aqui nas condições da fazenda experimental, como a gente conduziu 100 brotos, um caule somente, as plantas não tombaram. Mesmo o Mundo Novo e Catu, que são mais abertos, eles conseguiram ficar bastante alinhados sem problema de tombamento para dentro da linha. Então a gente vê que esses resultados, eles devem ser utilizados com critério, porque a gente não pode criar uma receita de bolo, mas a gente deve saber utilizar nos locais adequados com as recomendações peculiares a cada tipo de situação. Tem alguma planta mais indicada para esse manejo? Nessa característica aqui, que é um solo muito bom, tem muito vigor a lavoura, uma lavoura nova ainda, todos os materiais foram muito promissores, mas a gente surpreendeu que o Catuai Vermelho, um material que bastante pessoas têm aí,
que é uma lavoura que respondeu muito bem. O Catucaí amarelo, ele respondeu excelente também. Os materiais de porte alto responderam muito bem à produtividade. A única atenção que tem que ser dada em especial é com questão ao Mundo Novo e o Acaiá, que mesmo nessa condição de esqueletamento, eles, com controle adequado de ferrugem, eles são mais suscetíveis à ferrugem, então eles desfolharam mais. Então, quando trabalhar com eles, a gente tem uma atenção especial com relação à ferrugem, cuidar dele, tratar direitinho para a gente poder acontecer o seguinte: primeira safra, preservar a folha também, que às vezes a gente, por questão até econômica, aproveitar um preço melhor do café, evitar ficar podando e tirar mais safras do café para fazer uma relação custo-benefício econômica melhor. Período. Quando que se deve fazer o esqueletamento? Esqueletamento nós já vimos. Para lavouras bem conduzidas, em condições normais, o esqueletamento deve ser feito julho e agosto mesmo. Não fazer tão cedo também, com o risco de algumas regiões de geada, vento frio, que pode queimar as brotações. Porém, se você fizer entre julho e agosto, assim que tiver uma elevação da temperatura média e umidade pelo início das chuvas, nós vamos ter um período maior de condições climáticas favoráveis para o café estar desenvolvendo. Com isso, o primeiro ano vai desenvolver maiores ramos e vai tornar maior o potencial produtivo para o primeiro ano após o esqueletamento. O primeiro ano de safra após o esqueletamento. Quando que é esse período? Período de esqueletamento, julho e agosto. Não, mas você fez o esqueletamento esse ano, 2010. Quando que essa lavoura volta a produzir? Esqueletamento, vamos pôr aqui, ó. Você fez agora em 2011. Se você esqueletar essa lavoura aqui em 2011, 2012 ela apenas vai ter vegetado e no ano seguinte que ela vai ter a primeira produção, ou seja, 2 anos após o esqueletamento. Entendi. Então é o caso dessa lavoura aqui. Essa lavoura aqui foi esqueletada em 2009. Esse daqui é até um material que surpreendeu a gente, mas de acordo com as recomendações, mostra que ele é bastante responsivo à parte de podas, que é o Icatu precoce. A gente observa aqui dentro, nós tivemos um crescimento muito bom de ramos no primeiro ano. Com isso, o potencial produtivo dele mostrou para a gente aqui que o preenchimento de frutos teve desde a base do ramo até na ponteira em torno de 11 nós com rosetas bem carregadas, o que proporcionou essa safra média de 80 sacos por hectare. Então tá excelente esse manejo aqui. É interessante que eu não tinha notado isso, André. Aqui praticamente a planta produz como um todo. Ela não fica produzindo apenas nas pontas dos galhos novos, né? Correto. Quando você renova a área produtiva do café no esqueletamento, aquela emissão de ramos formados no primeiro ano após o esqueletamento é o que vai frutificar no ano seguinte. Alguns problemas que estão tendo é o seguinte: quando você esqueleta a lavoura, você no ano seguinte desenvolve ramo vegetativo. Você corre o risco de pegar uma chuva de pedra ali e frustrar totalmente a primeira safra. Foma, em muitas lavouras, após o esqueletamento, a planta fica mais sensível por ter tecidos mais tenros, tecidos novos. Regiões problemáticas com foma, o pessoal tem esqueletado, desenvolve o ramo, na primeira produção, mumifica muito chumbinho e ele não consegue ter aquela produtividade que ele viu num lugar ou que ele queria ter. Então, é um sistema de manejo que deve ter um acompanhamento e utilizar critérios para ser adequado. Principalmente para o pós-esqueletamento e esse galho aí que é um galho novo, né, que não tem resistência. Correto. Esqueletamento, para quem trabalha com ele tem que trabalhar da seguinte forma: no primeiro ano, nós devemos concentrar forças para desenvolver ramos. No segundo, e ainda preservar as folhas no ramo. E no segundo, transformar aquelas folhas em fruto. Como que a gente consegue isso? Mantendo as folhas na planta. Bom balanço nutricional, manejo adequado fitossanitário. Mais alguma sugestão para o pessoal aí? Eu acho que, em geral, era isso daí. A sugestão pessoal é que utilize a poda adequadamente. Tenha um acompanhamento de um engenheiro agrônomo capacitado que possa estar passando para aquela pessoa, às vezes não a análise técnica adequada, mas sim a análise técnico-econômica, para nós aproveitarmos esse preço que a gente está tendo, um preço melhor um pouco de café, para capitalizar novamente e readequar toda a estrutura das propriedades. Talvez agora nem hora de esqueletar, né? É hora de dar mais um adubo para poder colher e tentar pegar esse fruto do que está mais alto aí, né? Correto. Todos nós temos trabalhado nessa linha de pensamento, que é o quê? Vamos trabalhar para tirar fruto da lavoura agora, e assim que os preços parecem que futuramente não se sabe o que pode acontecer, mas quando provavelmente possam cair, aí sim você vai pensar em recepar a lavoura e refazer e fazer a parte técnica, que é o quê? Refazer a planta e reconstituir todo o plantel. Ok, mais alguma coisa? Só isso. Gostaria de agradecer aí a atenção de todos. O pessoal do Piabirus aí tá de parabéns. Um abraço a todos aí. Ok.
Muito obrigado. Estamos aqui agora com o André, André Garcia. André Garcia. Correto. Eu vou aprendendo, eu sou novo. Vamos fazer mais uma e à tarde nós temos a entrega de certificados, que estaremos cobrindo também aqui dentro desse segundo dia do Procafé. Obrigado.